A mente humana é capaz de criar céus e infernos. Essa não é uma frase de um guru de autoajuda, mas uma verdade que ecoa na obra de dois dos maiores pensadores da história, Baruch Spinoza e Friedrich Nietzsche. Você já parou para pensar por quê, mesmo em um mundo repleto de informações e oportunidades, tantos de nós se sentem perdidos, presos em ciclos de insatisfação ou atormentados por culpas e medos que parecem vir do nada? Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão, e um número ainda maior lida com ansiedade crônica. Mas e se eu te dissesse que as raízes de muito desse sofrimento já foram dissecadas e até mesmo superadas por mentes brilhantes séculos atrás? Hoje, vamos mergulhar em uma das mais fascinantes e, para muitos, surpreendentes conexões do universo da filosofia. As ideias em comum entre Baruch Spinoza e Friedrich Nietzsche. Um, o racionalista radical do século XVII. O outro, o martelo filosófico do século XIX. À primeira vista, parecem mundos separados, mas garanto que, ao final deste vídeo, você enxergará paralelos que não apenas desafiarão suas certezas, mas também oferecerão novas perspectivas sobre como viver uma vida mais plena, mais livre e, ousaria dizer, mais potente. Se você já se sentiu preso em dogmas, questionou a origem dos seus valores ou buscou uma liberdade que parecia inatingível, este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para que mais pessoas possam desvendar esses segredos filosóficos e transformar suas vidas. À primeira vista, Spinoza e Nietzsche parecem opostos. De um lado, Baruch Spinoza, o filósofo judeu holandês do século XVII, um recluso que vivia de polir lentes, construindo um sistema filosófico rigoroso, quase matemático, onde Deus e natureza são a mesma coisa, e tudo é governado por uma necessidade implacável. Ele buscava a paz da mente através da razão e da compreensão. Do outro, Friedrich Nietzsche, o iconoclasta alemão do século XIX, um filósofo a marteladas que proclamava a morte de Deus, criticava a moralidade cristã e anunciava o Übermensch, o super-homem. Ele valorizava a paixão, a força, a criação de novos valores e a afirmação plena da vida, mesmo em sua face mais trágica. Como poderiam esses dois titãs, tão diferentes em estilo, época e até mesmo temperamento, ter algo em comum? A resposta está em uma carta que Nietzsche escreveu em 1881, revelando sua admiração. Tenho um precursor, e que precursor! Quase não ouso acreditar. Spinoza. Em suma, minhas 5 grandes teses sobre a afirmação da vida, a negação da moral, a superação do dualismo, a vontade de potência e o amor fati, eu as encontro em Spinoza, ainda que em uma forma muito diferente. Essa confissão de Nietzsche não é um mero capricho. Ela aponta para as raízes profundas de suas filosofias, que, embora plantadas em solos distintos, germinaram ideias com semelhanças notáveis. Ambos, à sua maneira, desafiaram as verdades estabelecidas de seu tempo, aprofundaram-se na natureza humana e buscaram caminhos para uma existência mais autêntica e potente. Eles compartilham uma rejeição fundamental a muitas das ilusões que, segundo eles, nos aprisionam. Estamos falando da negação do dualismo entre corpo e mente, da crítica à moralidade tradicional baseada na culpa e da busca por uma afirmação radical da vida aqui e agora. É uma jornada que nos leva além das aparências, para as forças mais primárias que nos movem. Imagine por um instante que muito do que você aprendeu sobre bem e mal, certo e errado, não é uma verdade universal, gravada em pedra por alguma divindade, mas sim uma construção poderosa sim, mas ainda assim uma criação humana. Essa é a primeira grande demolição que Spinoza e Nietzsche empreendem. Para Spinoza, as ideias de bem e mal são, na verdade, modos de pensamento, ou seja, formas como nós, seres humanos,
Avaliamos o que é útil ou nocivo para nossa existência. Um fruto não é bom em si mesmo. Ele é bom se nos alimenta e nos mantém saudáveis. Uma ação não é má inerentemente. Ela é má se diminui nossa potência de agir ou nos leva à tristeza. Spinoza propõe uma ética imanente, que nasce da própria vida, não de comandos externos. Ele observa que a tristeza, a culpa e a compaixão excessiva são paixões que nos enfraquecem. Não que devamos ser insensíveis, mas ele nos convida a entender que essas emoções podem nos paralisar, diminuindo nossa capacidade de viver plenamente. Nietzsche, por sua vez, leva essa crítica um passo além com sua genealogia da moral. Ele não pergunta o que é o bem, mas sim qual a origem dos nossos conceitos de bem e mal. E a resposta é explosiva. Muitos de nossos valores morais ocidentais, especialmente aqueles associados à tradição judaico-cristã, nasceram do ressentimento dos fracos contra os fortes, do desejo de domesticação dos impulsos vitais. A moral de rebanho inverteu os valores. O forte e nobre se tornou mal, e o fraco, o submisso, o sofredor, se tornou bom. Pense na ideia de pecado e culpa. Para Nietzsche, essas são ferramentas que servem para controlar e diminuir a vida, e não para elevá-la. Ambos concordam em um ponto crucial. A moral tradicional, com suas noções fixas de bem e mal, frequentemente nos aprisiona, nos faz sentir culpados por nossa própria natureza e nos impede de buscar uma existência autêntica. Eles nos convidam a ir além dessa moralidade imposta, a criar nossos próprios valores, baseados na afirmação da vida e no aumento da nossa potência. Pense na forma como fomos ensinados a ver o mundo, como uma divisão entre o espiritual e o material, a mente e o corpo, o céu e a terra. Essa visão dualista, que tem raízes profundas na filosofia ocidental e nas religiões, muitas vezes nos leva a desvalorizar o corpo, a ver o mundo material como inferior ou a buscar a salvação em um plano transcendente. Spinoza e Nietzsche, cada um a seu modo, jogam uma granada nessa fundação. Para Spinoza, existe apenas uma substância. Ele a chama de Deus ou natureza, Deus sive natura. Isso significa que não há um Deus separado do mundo, agindo sobre ele de fora. Deus é o mundo, em sua totalidade e em todas as suas manifestações. E dentro dessa única substância, mente e corpo não são entidades separadas que interagem, mas sim atributos, ou seja, diferentes formas de expressar a mesma realidade subjacente. A mente é a ideia do corpo, e o corpo é a extensão da mente. Eles são dois lados da mesma moeda. Não há uma alma imaterial aprisionada em um corpo físico. Somos seres inteiriços, manifestações da própria natureza. Essa visão monista derruba a ideia de um além, de um paraíso ou inferno separados, e nos força a encarar a existência em sua totalidade imanente, aqui e agora. Nietzsche, embora não use a linguagem metafísica de Spinoza, chega a uma conclusão semelhante. Ele é um crítico feroz do dualismo metafísico, que ele via como uma negação da vida e do mundo sensível. Para Nietzsche, o corpo não é uma prisão da alma, mas sim a base de nossa existência, a manifestação da vontade de potência, nossas paixões, nossos instintos, nossa saúde física. Tudo isso é fundamental para quem somos e para o que podemos nos tornar. Ele rejeita a ideia de um outro mundo que torna este mundo insignificante, chamando-o de calúnia contra a vida. O que existe é esta vida, em sua plenitude, com seus prazeres e sofrimentos, e é nela que devemos encontrar nosso valor e nosso propósito. A implicação prática dessa negação do dualismo é monumental. Ela nos liberta da culpa de sermos seres corpóreos, nos convida a celebrar nossa fisicalidade e a integrar mente e corpo. Não há separação entre o que pensamos e o que sentimos, entre o que somos e o que fazemos. Somos a manifestação da natureza,
E a nossa busca deve ser por uma existência que afirme essa totalidade, sem divisões artificiais que nos enfraquecem. Se a moral tradicional e o dualismo não nos explicam quem somos, então o que, afinal, nos impulsiona? Aqui, Spinoza e Nietzsche oferecem uma resposta revolucionária que se afasta da ideia de um eu consciente e racional no controle absoluto. Para ambos, somos movidos por uma força fundamental, uma espécie de impulso vital que nos impele a existir, a crescer e a superar. Para Spinoza, essa força é o conatus. Cada coisa, desde uma pedra até um ser humano, esforça-se para perseverar em seu ser. Em nós, seres humanos, o conatus é o esforço para aumentar nossa potência de agir, nossa capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo de maneiras que nos levam à alegria e à plenitude. Os afetos, emoções, paixões não são vistos como inimigos a serem reprimidos, mas como manifestações dessa potência. A tristeza diminui nossa potência, a alegria a aumenta. A meta é compreender esses afetos e transformá-los de paixões passivas, onde somos dominados por causas externas, em ações ativas, onde somos a causa adequada de nossos próprios movimentos. Pense na raiva. Como paixão passiva, ela nos consome. Como ação ativa, ela pode nos impulsionar a lutar por justiça. Nietzsche, por sua vez, desenvolve a ideia da vontade de potência. Embora muitas vezes mal interpretada como um desejo de dominar os outros, a vontade de potência é, antes de tudo, o desejo de autossuperação, de crescimento, de criação de si mesmo e de novos valores. É a força motriz por trás de toda a vida, o anseio por mais vida, mais intensidade, mais expressão. É o que nos leva a desafiar nossos limites, a criar arte, a buscar conhecimento, a experimentar. O famoso aforismo de Nietzsche, "O que não me mata me fortalece", encapsula essa ideia. Os desafios e as adversidades não nos enfraquecem se tivermos a capacidade de integrá-los e superá-los, transformando-os em combustível para nossa própria potência. Ambos os filósofos nos convidam a abraçar essa força primordial que reside em nós. Não se trata de negar nossos impulsos ou de buscar uma vida de inércia, mas sim de compreendê-los profundamente e canalizá-los para uma vida mais afirmativa e plena. É uma dança constante com nossas próprias forças, buscando sempre aumentar nossa capacidade de agir e criar. A ideia de livre-arbítrio é uma das mais arraigadas em nossa cultura. Acreditamos que somos totalmente livres para escolher nosso caminho e que nossas ações são puramente o resultado de uma decisão consciente e desimpedida. Mas tanto Spinoza quanto Nietzsche, de maneiras distintas, desafiam essa crença, argumentando que a liberdade verdadeira reside em um lugar muito diferente do que imaginamos. Para Spinoza, a noção de livre-arbítrio é, em grande parte, uma ilusão que surge da nossa ignorância sobre as verdadeiras causas de nossas ações. Ele defendia um determinismo radical. Tudo na natureza, incluindo os seres humanos, é regido por leis necessárias e é parte de uma cadeia infinita de causas e efeitos. Não escolhemos simplesmente, somos determinados por uma complexa rede de afetos, ideias e condições. Mas então, onde está a liberdade? Spinoza argumenta que a verdadeira liberdade não é a ausência de determinação, mas a compreensão dessa determinação. Ser livre é agir de acordo com nossa própria natureza, não por coação externa ou por paixões cegas. É ser a causa adequada de nossas próprias ações, o que só é possível através do conhecimento e da razão. Quanto mais compreendemos as causas que nos movem, mais nos tornamos ativos e menos passivos em relação às influências externas. A liberdade, para Spinoza, é um processo de autoconhecimento e de progressiva autonomia. Nietzsche também questiona o livre-arbítrio, mas por outras razões. Para ele, a invenção do livre-arbítrio e da responsabilidade moral é, muitas vezes, uma ferramenta para a criação de culpa e para a condenação dos indivíduos.
Se somos livres para escolher, então somos culpados por nossos fracassos e pecados. Nietzsche via essa moralidade como uma forma de enfraquecer e controlar, de desviar a atenção da fatalidade da existência e da aceitação de quem somos. Ele defende o conceito de amor fati, o amor ao destino. Isso não significa resignação passiva, mas sim uma afirmação radical de tudo o que acontece, do bom e do mal, do prazer e da dor, como parte essencial de quem nos tornamos. É dizer sim à vida em sua totalidade, aceitando que cada evento, cada falha, cada alegria, é necessário para a construção de nosso ser. A liberdade aqui é a capacidade de afirmar a necessidade e transformar o destino em escolha, em criação. Ambos os filósofos nos convidam a abandonar a ilusão de um livre-arbítrio superficial e a buscar uma forma mais profunda de liberdade, uma que vem da compreensão, da aceitação e da afirmação de nossa própria natureza e do mundo em que vivemos. Se a liberdade não é a ausência de determinação, mas a compreensão dela, então o conhecimento se torna a chave para a nossa libertação. Para Spinoza e Nietzsche, conhecer não é apenas acumular fatos. É uma prática transformadora que nos permite ver o mundo e a nós mesmos de forma mais clara, desmascarando as ilusões que nos aprisionam. Para Spinoza, o ápice do conhecimento é o conhecimento intuitivo, a capacidade de ver as coisas sob o aspecto da eternidade, ou seja, de compreender sua necessidade e sua conexão com a totalidade da natureza. Quando alcançamos esse nível de compreensão, percebemos que nossos afetos, mesmo os mais dolorosos, são partes necessárias do fluxo da existência. Essa compreensão não nos torna indiferentes ao sofrimento, mas nos liberta da sua tirania passiva. Ela nos leva à alegria. Spinoza a chama de alegria ativa ou beatitude. Uma alegria que não depende de bens externos, mas da própria potência de compreender e de ser. A ignorância nos escraviza, nos tornando joguetes das paixões. O conhecimento nos liberta, nos permitindo agir de forma mais ativa e coerente com nossa própria natureza. Nietzsche, por sua vez, vê o conhecimento como perspectiva. Não existe uma verdade universal e objetiva a ser simplesmente descoberta, mas sim múltiplas interpretações. Contudo, para Nietzsche, a busca pelo conhecimento não é menos vital. É através dele que podemos desmascarar as verdades que nos foram impostas e que servem para enfraquecer a vida, as ilusões da moralidade de rebanho, as mentiras reconfortantes que nos impedem de abraçar a realidade em sua totalidade. Ele falava da vontade de ilusão, a tendência humana de preferir a mentira confortável à verdade dolorosa. A tarefa do filósofo, para Nietzsche, é ser um médico da cultura, diagnosticando as doenças que nos impedem de prosperar e usando o conhecimento como um martelo para quebrar ídolos e construir novos valores. Ambos os pensadores, portanto, veem o conhecimento como uma ferramenta de empoderamento. Ele não é um fim em si mesmo, mas um meio para viver uma vida mais rica, mais livre e mais potente. É através da compreensão profunda das forças que nos movem e das ilusões que nos cercam que podemos nos tornar verdadeiramente senhores de nós mesmos. Chegamos ao cerne da filosofia afirmativa, tanto de Spinoza quanto de Nietzsche. A ideia de abraçar a vida em sua totalidade, com suas alegrias e tristezas, suas certezas e incertezas. É uma convocação para ir além do ressentimento e do pessimismo, encontrando uma forma de afirmar a existência em sua essência. Para Spinoza, como vimos, a liberdade reside na compreensão da necessidade. Uma vez que entendemos que tudo o que acontece decorre da natureza de Deus, natureza, e é, portanto, necessário, deixamos de nos rebelar contra o inevitável. Essa compreensão nos leva à alegria, que para Spinoza é o afeto que acompanha a passagem a uma maior perfeição, um aumento em nossa potência de agir. A alegria que buscamos não é um prazer efêmero, dependente de causas externas, mas uma alegria intrínseca,
que nasce da nossa própria capacidade de compreender e de agir ativamente no mundo. É uma afirmação da nossa própria potência e da nossa conexão com a totalidade da existência. Ao invés de lamentar o que não podemos mudar, focamos em aumentar nossa potência dentro das leis da natureza, encontrando alegria nesse processo. Nietzsche expressa essa ideia de forma ainda mais enfática com o conceito de amor fati. Não se trata apenas de aceitar o que acontece, mas de amá-lo, de querer que tudo se repita eternamente, exatamente como foi. Essa é a prova máxima da afirmação da vida. Abraçar cada momento, cada desafio, cada perda como essencial para a própria construção do nosso ser. O amor fati é uma rejeição do ressentimento, da lamentação pelo passado ou do medo do futuro. É um viver pleno no presente, com uma aceitação radical da realidade. Ao invés de buscar um sentido transcendente para a vida, Nietzsche nos convida a criar nosso próprio sentido através da afirmação daquilo que é. É uma forma de superar o niilismo, não negando o sofrimento ou a finitude, mas transformando-os em parte da beleza e da intensidade da existência. Ambos os filósofos nos oferecem um caminho para superar o sofrimento e encontrar uma profunda satisfação na vida, não através da fuga para um mundo ilusório, mas através da aceitação da realidade, da compreensão de suas leis e da afirmação de nossa própria potência dentro dela. É uma filosofia que celebra a força, a alegria e a beleza da existência em sua totalidade. Afinal, por que essa surpreendente conexão entre um filósofo do século XVII e outro do século XIX deveria nos importar hoje, no século XXI? A resposta é simples e profunda, porque Spinoza e Nietzsche nos oferecem ferramentas intelectuais e existenciais para navegar pelos desafios da vida moderna, onde a incerteza, o excesso de informação e a busca incessante por felicidade muitas vezes nos deixam mais vazios e ansiosos. Eles nos ajudam a superar o niilismo, a sensação de que a vida não tem sentido, não fugindo dela, mas a encontrando no aqui e agora. Ao desmascararem as falsas morais e as ilusões de um livre-arbítrio superficial, eles nos convidam a questionar os valores que nos foram impostos e a criar os nossos próprios, baseados na afirmação da vida e no aumento da nossa potência. Pense na pressão das redes sociais, na busca incessante por validação externa, na culpa por não sermos perfeitos. As ideias de Spinoza e Nietzsche nos dão o poder de rejeitar esses grilhões e de buscar uma autenticidade que vem de dentro. Eles nos empoderam a abraçar nossa totalidade como seres humanos, unindo mente e corpo, razão e paixão. Em vez de reprimir nossos afetos, aprendemos a compreendê-los e a transformá-los em forças ativas para o nosso crescimento. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com mensagens de deficiência e de busca por algo a mais, Spinoza e Nietzsche nos lembram que a plenitude reside na aceitação e na afirmação do que já somos e do que está ao nosso alcance. Essa conexão filosófica não é apenas um exercício acadêmico, é um convite à libertação pessoal. É um chamado para olhar para dentro, para questionar as certezas impostas e para construir uma vida guiada pela razão e pela paixão pela existência. É reconhecer que a verdadeira liberdade e a alegria duradoura vem da compreensão de nossa própria natureza e da capacidade de amar a vida em sua totalidade, com todo o seu destino. Então, ao final desta jornada pelos pensamentos de Baruch Spinoza e Friedrich Nietzsche, o que podemos levar conosco? Aprendemos que, apesar de suas diferenças, ambos os filósofos compartilham uma visão radicalmente afirmativa da vida. Eles nos ensinam a questionar a moral tradicional e a origem dos nossos valores, a rejeitar os dualismos que nos dividem, a abraçar a potência que nos move, a encontrar a liberdade na compreensão da necessidade e a buscar o conhecimento como a via para a alegria. E, talvez o mais importante, eles nos mostram o caminho para o amor fati,
a capacidade de amar o nosso destino e de dizer um sim incondicional à vida. Não é uma filosofia fácil, mas é uma filosofia profundamente libertadora. É um convite para você olhar para suas próprias crenças. De onde vêm suas noções de bem e mal? Você se sente dividido entre corpo e mente? Está vivendo uma vida passiva ou está ativamente construindo sua própria potência? Se as ideias de Spinoza e Nietzsche ressoaram em você, se elas acenderam uma faísca de questionamento ou de desejo por uma vida mais autêntica, este é apenas o começo. Mergulhe nas obras deles, explore esses conceitos mais a fundo e veja como eles podem transformar sua perspectiva e sua existência. Qual dessas ideias, a crítica à moral, a negação do dualismo, a ideia de potência, a liberdade como compreensão ou o amor fati, mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se este vídeo te trouxe novas perspectivas, curta e compartilhe com quem também busca uma vida mais livre e significativa. Inscreva-se para continuar essa jornada filosófica conosco.